Bom, pessoal, nós estudamos cada uma das equações na forma local, né? E como que as variáveis do eletromagnetismo se relacionam, né? Na videoaula passada, como que a gente cria um campo magnético rotacional, né? Um campo elétrico rotacional ou um campo elétrico divergente, né? E que não existe campo ou indução magnética divergente. Bom, felizmente nos problemas físicos, na grande maioria das vezes, nós não precisamos usar as 4 equações de Maxwell, certo? Nós podemos trabalhar com um subconjunto delas e resolver muito bem os nossos problemas. Tá? Então, a primeira situação, né, que eu vou colocar aqui para vocês é a seguinte. Imagine um problema onde a gente tem, primeiro, baixa frequência, certo? Ou melhor, frequência zero. Tá? Então, vou fazer assim, ó. Imagine que eu tenho um domínio onde as correntes ou as densidades de correntes são constantes, certo? Constantes no tempo, certo? Eu vou considerar também, ou seja, elas não variam com o tempo, né? São constantes. Eu vou considerar também que a densidade volumétrica de carga também sejam constantes, né? No tempo, né? Ou seja, elas não variam com o tempo, certo? Imagine que nessa situação, né? Ou seja, eu quero dizer que todas as variáveis, todas as derivadas em relação ao tempo, né? Elas não existem, elas são nulas, certo? Então, uma densidade de cargas, né? Um ρ, né? Constante, vai criar um campo magnético, uma indução elétrica divergente, porém constante com o tempo também, né? Da mesma coisa na primeira equação, uma densidade de corrente constante vai criar um campo magnético estático, né? Constante com o tempo, certo? Esse campo magnético constante, se a gente fizer B igual a μH, vai produzir uma indução constante também, portanto não vai haver a derivada da indução em relação ao tempo, né? E tampouco, como não vai haver essa variação da indução em relação ao tempo, não vai haver um campo elétrico que varie com o tempo criado por essa indução, né? Ou seja, fenômenos estáticos, né, em que o campo magnético e o campo elétrico ou indução elétrica não variam com o tempo, né? Por exemplo, o J poderia ser o caso de corrente contínua ou ímãs, né? Então, eu teria o J constante, por exemplo, né? Uma corrente contínua, constante com o tempo, que geraria um J também, um vetor J constante com o tempo. Poderia variar de um ponto para o outro no espaço, mas constante no tempo, certo? Ou seja, uma região poderia ter corrente, uma outra região poderia não ter corrente, né? Não no sentido do efeito pelicular, que só acontece com alta frequência, mas no sentido de, no domínio, uma parte do domínio ter corrente, o outro não, né? Então, esse caso aqui, em que a corrente ela é constante, né, no tempo, e a densidade volumétrica de carga é constante com o tempo, né? Ou seja, que todas as variáveis são constantes com o tempo, que as derivadas tendem a zero, como que a gente escreveria essas equações, né? Então, essa primeira equação aqui, ó, ficaria assim, ó, rotacional de H igual a J, certo? Essa daqui, tudo bem, continua. Note que o operador rotacional e o operador divergente, nós já trabalhamos com eles, são derivadas no espaço, né? Não são derivadas no tempo, certo? Mas a função pode variar com o tempo também. Quando a gente executa o operador rotacional ou divergente, nós fizemos derivações no espaço. Beleza. Bom, essa outra equação aqui embaixo, rotacional de E igual a menos dB dt, mas eu estou dizendo que não há variação com o tempo das variáveis, né? Certo? Então,
fica zero. Significa que nada cria um campo elétrico rotacional. Né? Essa última equação, divergente de D igual a ρ, beleza, ela existe, mas o ρ não varia com o tempo. Então, o campo elétrico que essa densidade de carga cria é um campo elétrico estático. Note que nas duas primeiras equações nós temos apenas campo magnético, ou indução magnética, B e H. Né? Nas duas últimas, apenas campo elétrico. Né? Note que saiu o campo elétrico aqui da primeira, saiu o campo magnético da terceira. Né? Então, elas ficaram desacopladas, vamos dizer assim. Certo, pessoal? As equações ficaram desacopladas. As duas primeiras, elas dizem respeito só a campo magnético. Né? E as duas últimas, apenas a campo elétrico. Certo? Bom, nesse caso aqui, a gente vai tratar fenômenos estáticos criados por correntes contínuas ou estáticas, né? Ou problemas com ímãs permanentes. Bom, a esse conjunto de equações, né, esse subconjunto de equações de Maxwell, nós chamamos de magnetostática. Note que ela possui apenas, né, a magnetostática campo magnético, por isso magneto, né? Indução magnética e campo magnético, né? Então, a indução e o campo magnético são produzidos, nesse caso, por correntes que não variam com o tempo, correntes contínuas, né? Estão associadas com densidades de correntes J também que não variam com o tempo, contínuo, né? Também com ímãs permanentes. Então, por exemplo, o caso de uma fechadura magnética, né, alimentada em corrente contínua, né, é um tipo de problema que poderia ser estudado pela magnetostática, né, ou se enquadraria na magnetostática. Bom, note que nesse caso, quando não há variação com o tempo das variáveis, das grandezas, né, as equações, as duas de cima, ficam desacopladas das de baixo. Note que as de baixo só tem campo elétrico e indução elétrica, D que é igual a εE, né? Ficaram duas equações. Aqui, a gente pode ainda reduzir mais isso, sabe? Porque o D é um εE, né? E se a gente definir, nesse caso aqui é um campo divergente, das nossas aulas sobre rotacional divergente gradiente, lembrem que nós conseguimos criar campos divergentes a partir de um gradiente de um escalar. Né? Se esse escalar, por exemplo, se ele for um escalar de segunda ordem, por exemplo, né? Eu posso obter um campo divergente, certo? Então, é possível escrever esse vetor aqui como um gradiente de U. Note que quando o vetor ele é rotacional, não poderia, né? Certo? Então, vamos supor que a gente escreva meu campo elétrico, note, ó, D é igual a εE. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas para ir adiantando, se eu escrever o E como um gradiente, na verdade é comum escrever como menos um gradiente, certo? Menos um gradiente de V. Por quê? Porque o gradiente de um escalar, ele aponta para onde a função aumenta. E a gente sabe que o campo elétrico vai do potencial maior para o menor. Então, por isso esse menos aqui. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, eu posso escrever o campo elétrico, nesse caso, como um gradiente de V. Né? Porque eu sei que um gradiente de V realmente pode criar um campo divergente, cujo divergente não é nulo, como nesse caso aqui, divergente de D igual a ρ. Né? Então, eu posso definir um campo elétrico como um gradiente de V, né? Um E igual a menos um gradiente de V. Note que se eu fizer isso, né, e substituir nessa equação aqui, né,
Se eu substituir o E como um gradiente nessa equação, eu vou ter rotacional, né? E menos um gradiente de V. Ó, rotacional do gradiente, por definição, é sempre nulo. E nós testamos isso naqueles exercícios, né? Todos os vetores que nós obtivemos a partir de um gradiente de escalar, o seu rotacional dava sempre nulo, né? Então, se eu defino E como um gradiente de V, essa equação aqui, rotacional de E igual a zero, fica automaticamente satisfeita. Então eu não preciso trabalhar com ela, porque o rotacional de um gradiente é sempre nulo, né? É sempre nulo, certo? Então, apesar de ficarem duas equações aqui, a gente precisaria trabalhar só com uma, né? Que domínio que seria esse do eletromagnetismo? Bom, eletrostática. Então, essas duas equações de cima a gente teria magnetostática, se não tem variação com o tempo, né? Se as correntes são contínuas ou ímãs permanentes. E se nada varia com o tempo, né? Claro, a derivada de dB/dt aqui é zero, né? Então, rotacional de E igual a zero. E se eu defino o campo elétrico como um gradiente, eu posso fazer isso, né, pessoal? Eu tenho a eletrostática, eu posso usar para a eletrostática apenas essa equação, né? Desde que eu defino E como menos um gradiente de V, né? E essas duas equações aqui, claro, seriam a magnetostática, né? Então, campos elétricos criados por cargas, né, estáticas criariam um campo elétrico ou uma indução elétrica divergente. E aqui, campos magnéticos criados por correntes contínuas vão criar campos magnéticos rotacionais, né? Mas aqui a gente tem que manter a equação divergente de B igual a zero para garantir que não, no nosso cálculo não apareça campos ou induções magnéticas divergentes, uma vez que não existe, como a gente já falou na aula anterior, uma carga magnética pontual, né? Bom, agora vamos para um outro caso, em que as variáveis variam com o tempo, só que em baixa frequência, né? Então, vamos considerar baixa frequência. Então, né? Considerar aí abaixo de 1000 Hz, nossos 60 Hz, por exemplo, né? Bom, em baixa frequência, pessoal, a gente já comentou, né? Esse termo aqui, que a gente chama de corrente de deslocamento, a derivada da indução elétrica com o tempo, ela é muito pequena, ela tende a zero, né? Ela vai ser importante só em altas frequências, no caso de ondas, né? Então, o campo elétrico variável com o tempo mais em baixa frequência não produz nada de campo magnético rotacional, né? Bom, mas as variáveis variam com o tempo. Então, vamos supor que existam correntes alternadas em 60 Hz, que produzam campos magnéticos H em 60 Hz. B igual a μH vão produzir também essas correntes, induções magnéticas variando com 60 Hz. 60 Hz é baixo, ok, mas produz um considerável campo elétrico rotacional, né? Esse campo elétrico rotacional, em meios condutores, vai acabar criando as correntes que a gente chama de correntes induzidas, né? Nesse caso aqui, pessoal, para nossa sorte, vamos dizer assim, mesmo em baixa frequência, os fenômenos de campo magnético, campo elétrico, né, em geral, eles não são acoplados com os problemas de campo magnético, certo? Em geral, nós não vamos ter, por exemplo, essa densidade de carga aqui, ela poderia ser constante, né, e produzir um campo elétrico divergente, né? Mas nos dispositivos eletromagnéticos que funcionam em baixa frequência, os transformadores, os motores de indução, os geradores, eles não têm, em geral, cargas estáticas
né? Até poderia se colocar lá uma carga estática, né? Mas na prática não se faz isso, né? E são problemas desacoplados. Significa o seguinte, que eu posso calcular esse campo elétrico divergente, caso ele exista, né? Mas ele não vai influenciar na solução das 3 equações de cima. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, em baixa frequência, nós podemos simplesmente tirar esse termo, né? Já que ele não existe, e trabalhar com essas 3 equações, que seria magnetodinâmica, né? Onde o campo elétrico que vai aparecer nesse caso é um campo elétrico rotacional criado por variações de campo magnético. Esse campo elétrico rotacional ele vai empurrar os elétrons, fazer uma pressão, a força eletromotriz, a lei de Faraday-Lenz, o que caracteriza o funcionamento de um gerador ou de um transformador, por exemplo, né, em baixa frequência. Né? Então, são fenômenos dinâmicos em baixa frequência. Né? E, nesse caso, o campo elétrico nunca vai ser divergente, como eu falei, a não ser que a gente tivesse lá uma carga estática em algum ponto, que a gente colocasse propositadamente e quisesse calcular esse campo elétrico. Eu poderia calcular o campo elétrico, nesse caso, pela última equação, sem influenciar em nada a minha solução obtida das 3 equações de cima, que a gente chama de magnetodinâmica. Portanto, eu posso também, nesse caso, né, simplesmente não considerar essa equação, até porque na maioria dos casos, na prática, a gente não tem correntes alternadas, por exemplo, motores, geradores, transformadores, e ao mesmo tempo uma carga estática, né? Ou uma densidade de carga se acumulando e criando um campo elétrico divergente, certo? Então nós conseguimos separar esses fenômenos, tá? Então aqui nós teríamos então o caso de magnetodinâmica, né? Note que existe agora campo elétrico sim, mas esse campo elétrico é rotacional, tá? É importante aqui a gente frisar que nesse caso aqui, as relações de passagem continuam valendo, né? Então, o que a gente já tinha estudado lá, B igual a μH, né? Tudo bem, D é igual ao εE, só que esse campo elétrico, se existir, vai ser rotacional, né? Normalmente, esse campo elétrico, se ele tiver num condutor, a gente já estudou isso na aula passada, lembram daquele disco de alumínio? Esse campo elétrico rotacional, ele vai criar uma densidade de corrente, né? Bom, na magnetostática, que a gente estudou aqui antes, né, pessoal? Eu não coloquei as relações de passagem, mas na magnetostática, nós usaríamos simplesmente B igual a μH, né? E aqui, na eletrostática, a gente usaria D igual a εE, né? É um campo divergente, ele vai conseguir até fazer um deslocamento de cargas elétricas, né? A relação de passagem, né? E a equação principal, claro, seria essa daqui, né? Da eletrostática, né? Como a gente viu, se a gente definir o campo elétrico com menos o gradiente de V. E aqui, na eletrostática, desculpe, e aqui na magnetostática, nós temos essas duas equações, né? Então, essas duas equações, rotacional de H divergente de B igual a zero, e mais B igual a μH. E aqui, divergente de D igual a ρ, onde o D é εE e o E é um gradiente de V, né? Daí o rotacional de D dá zero, e a relação de passagem D igual a εE. Por que eu não usaria aqui J igual a σE? Né? Porque aqui o campo é divergente, quer dizer, não é um campo rotacional, campo elétrico. Ele não vai conseguir fazer aquele caminho da corrente que a gente mostrou na videoaula passada, naquele disco de alumínio. Vai no máximo conseguir um deslocamento de cargas elétricas, né? Mas não um fluxo contínuo que caracterizaria uma corrente elétrica ou um vetor densidade de corrente elétrica, certo? Então, aqui a eletrostática é D igual a εE, normalmente, divergente de D igual a ρ. E a magnetostática, para quando as variáveis não variam com o tempo, né? Como a gente viu aqui.
No caso da magnetodinâmica, então eu já tenho B igual a μH, né? Só que agora, note, o rotacional de E não é mais igual a zero. Tem variação com o tempo, né? Então esse campo é rotacional, ele pode realmente produzir uma corrente. Por isso que aqui é muito importante essa relação J igual a sigma E, né? Então essas duas relações de passagem são muito usadas na magnetodinâmica. Então um campo elétrico rotacional pode realmente fazer um fluxo contínuo de elétrons que caracteriza uma corrente elétrica, né? O que um campo divergente não faria, no caso da eletrostática. Certo, pessoal? Então, na magnetodinâmica, a gente estuda essas três equações. Então, como eu falei, a última, né, teorema de Gauss aqui fica desacoplado, e mais dt aqui, né, o termo corrente de deslocamento, em baixa frequência, né, não produz praticamente nenhum campo magnético, então ele é desconsiderado. E nós ficamos com essas três equações, né, para modelar, por exemplo, um motor de indução, um transformador, um gerador. Né? A gente precisaria usar essas três equações de Maxwell. Né? Bom, agora tem um caso que a gente não vai se ater muito, mas que a gente vai pelo menos mostrar o básico para vocês, que seria o caso de ondas. Então, ondas, claro, eu estou considerando que é alta frequência, né, pessoal? Então, alta frequência. Bom, se a gente tem alta frequência, então realmente esse campo elétrico aqui, né, produz um grande campo magnético. Agora vamos supor que o meio seja o vácuo, para facilitar para a gente aqui. Né? Se o meio é o vácuo não tem cargas elétricas, né, pessoal? Então, o ρ igual a zero, não tem cargas elétricas. Se não tem cargas elétricas, não tem corrente elétrica, óbvio. Então, o J também é igual a zero. Né? Então, aqui embaixo, olha só. O ρ fica igual a zero. Ou igual a zero. Né? Aqui em cima, aqui em cima o meu J não existe, porque eu estou no vácuo. Não existe J. Bom, então como é que funciona isso, né? Alguém pode perguntar. Não tem J, tá, porque está no vácuo. Não tem carga elétrica também. Bom, então, mas é alta frequência. O que acontece? Note, ó, as duas equações com divergência dão zero. Né? O campo elétrico variável com o tempo, a indução elétrica, cria um campo magnético rotacional, que é variável com o tempo também. O campo magnético, né, B igual a μH, produz também uma indução, variável com o tempo, que cria um campo elétrico. Rotacional, variável com o tempo. Bom, mas é um campo elétrico rotacional. Vai criar uma indução elétrica, D igual a εE. Essa indução elétrica variável com o tempo cria um campo magnético variável com o tempo rotacional. Né? O H cria o B variável com o tempo cria o campo elétrico. Um fica criando o outro e vai se deslocando no espaço, criando a nossa onda. Certo? Nós vamos fazer depois um probleminha sobre isso. Né? Então, num problema em que a gente não tenha cargas elétricas, o enunciado do problema fala, ó, não tem cargas elétricas, não tem J. Né? Bom, o único jeito de se criar daí campo elétrico e magnético nesse caso, né, é em alta frequência um criando o outro. No caso de irradiação, um campo magnético em alta frequência cria o elétrico cria o magnético. Né? Então fica um criando o outro ao mesmo tempo. Né? E daí as equações de Maxwell têm solução. Tá? Nós vamos ver depois que para o caso senoidal, pessoal, harmônico temporal, eu vou desenvolver as equações de Maxwell para o caso em que o D, o E, o P e o H variam cossenoidalmente com o tempo, certo? E nesses casos, nós não vamos precisar então usar as equações com divergente, a gente mostra num dos exercícios, certo? Ou seja, no caso de ondas, né?
onde não há suporte para cargas elétricas, onde não há correntes elétricas em altas frequências, nós podemos apenas usar as duas equações com rotacional. No caso geral, não dá. No caso em que a forma de onda não é senoidal, que é um degrau, ou uma forma de onda que ocorra esporadicamente, né, eu não vou conseguir resolver apenas com as duas equações que tem rotacional. Mas no caso senoidal, certo? No caso senoidal, eu posso eliminar as duas equações com divergente, trabalhar só com as duas aqui com rotacional, né? Então, até preparando vocês que no livro a gente vai fazer um exercício exatamente assim, tá? Lá no livro vai dizer, não tem cargas, não tem corrente, né? E tem um campo magnético senoidal, né? Calcule o campo elétrico. Bom, vai ter que o campo magnético e o elétrico, o B, o H, o D e o E, vão ter que solucionar as duas equações ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo, né? Claro que aqui a gente poderia substituir o D por epsilon 0E, né? Aqui o B por μ0H, tranquilo, né? E seriam as equações para ondas, né? No vácuo, né? Bom, pessoal, então, só fazendo um fechamento, né? Quando as variáveis não variam no tempo, fixas no tempo, é corrente contínua em ímã, eu tenho a magnetostática. Rotacional de H igual a J, divergente de B igual a zero, né? Uma vez que esse termo aqui em baixa frequência não produz campo magnético nenhum, né? No caso aqui não é em baixa frequência, é frequência zero, né? Então magnetostática. As duas equações de cima ficam desacopladas as duas de baixo, porque aqui também não varia com o tempo, dB e dt, né? Então as duas de baixo só tem campo magnético, as duas de cima só campo elétrico, desculpe, as duas de baixo, as duas de cima só campo magnético. E aqui eu defino E como menos um gradiente V, então eu nem preciso dessa equação aqui, rotacional de E igual a zero fica automaticamente satisfeita se eu faço E igual a menos um gradiente de V, né? E aí eu tenho que resolver só essa. Então na eletrostática a gente acaba resolvendo só a divergente de D igual a ρ, né? E D igual a epsilon E. Normalmente, no caso de um campo divergente, ele até empurra os elétrons, mas não consegue fazer uma corrente elétrica, né? Quando há variação com o tempo, em baixa frequência, aí nós só não vamos usar aquele termo dd e dt, né? Como eu falei para vocês, são fenômenos desacoplados, um fenômeno de eletrostática, né? O mesmo que a carga varia com o tempo, e um fenômeno de magnetodinâmica, né? Então, nós trabalhamos só com essas três equações. E o campo elétrico, nesse caso, ele é rotacional, pode criar corrente. Então, a gente usa J igual a sigma E. Né? Note que tem corrente aqui, tem cargas, né? E aí, se eu estiver num lugar que não tenha como ter correntes, nem cargas, eu estou no espaço livre, eu tenho o caso de ondas, né? Como eu falei para vocês, quando essas ondas vibrarem senoidalmente e cossenoidalmente, eu tenho um divergente de B e de D igual a zero. Portanto, não precisaria usar essas duas equações, apenas as duas com rotacional. Obrigado.